Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das afirmações, talvez a mais radical e controversa de Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, a autoridade para perdoar pecados. E olha, a gente já começa com a pergunta que é o estopim de todo o conflito, né? Uma pergunta que, lá na Judéia do primeiro século, só tinha uma resposta. Essa resposta era única e inquestionável. Para a gente conseguir captar o tamanho do que estava em jogo, a gente precisa primeiro entender como é que funcionava o cenário religioso e cultural da época. Porque veja bem, a questão do perdão não era só um detalhezinho teológico, não. Era, na verdade, um dos pilares de toda a vida religiosa daquele povo. Então, funciona assim. No judaísmo daquela época, o perdão dos pecados era um ato que pertencia só e exclusivamente a Deus. Ponto. E o caminho para conseguir esse perdão passava todo pelo Templo de Jerusalém, sabe? Com rituais, sacrifícios, era todo um processo. Aí, de repente, quando um homem, um carpinteiro da Galileia, chega e afirma que tem essa autoridade nele mesmo, ele não estava só sendo ousado, não mesmo. Ele estava, na verdade, desafiando de frente a soberania de Deus e todo o sistema religioso que já estava estabelecido. Era, sem dúvida, uma afirmação explosiva. E o que eu acho mais fascinante é que o Evangelho de Lucas não trata essa autoridade como uma ideia, sabe? Uma teoria abstrata. Pelo contrário, ele mostra como uma força bem concreta, uma força que entrava na vida das pessoas e literalmente virava tudo de cabeça para baixo. Transformava de um jeito radical. Vamos dar uma olhada em como isso acontecia. Ok, então o palco tá montado. Imagina a cena, um jantar formal, super importante, na casa de um cara chamado Simão, que era fariseu. Ou seja, um pilar da comunidade religiosa. Um ambiente onde, assim, a aparência e a pureza ritual eram tudo. E aí, no meio desse jantar todo certinho, a cena é totalmente interrompida. Uma mulher que tinha a fama de pecadora na cidade simplesmente entra sem ser convidada. O anfitrião, o Simão, fica chocado, horrorizado. Não só com a coragem dela de entrar ali, mas com o que ele acha que é a ignorância de Jesus, né? E é nesse momento que Jesus usa de uma ironia brilhante. Ele traça um contraste muito claro entre o anfitrião, que não cumpriu nem o básico da hospitalidade, e a mulher que está ali oferecendo atos extravagantes de honra e arrependimento. Pensa só nas ações dela. Chorar em público, usar o próprio cabelo para secar os pés dele, quebrar um frasco de perfume caríssimo, eram gestos de uma devoção, de uma humildade assim avassaladora. E o final dessa cena é um choque para todo mundo que estava ali na sala. Jesus não só aceita a adoração da mulher, como ele vai além. Ele declara que os pecados dela estão perdoados. E mais, ele não liga esse perdão a nenhum ritual no templo, nada disso. Ele conecta o perdão diretamente à fé e ao amor que ela demonstrou. Imagina a cara dos convidados. Eles ficam perplexos, pensando entre si, mas quem é esse cara que até perdoa pecados? Beleza, agora vamos para outra história, com um personagem que era tão marginalizado quanto. O nome dele era Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Para entender, para a população da época, esse cara era um traidor, um ladrão, basicamente o inimigo público número 1. Só que, em vez de ignorar ou condenar o Zaqueu, Jesus faz o oposto. Ele para, olha para cima da árvore onde Zaqueu estava escondido e se convida para ir na casa dele. A palavra que ele usa, que é traduzida como me convém, é muito forte. Ela sugere que aquilo era uma necessidade divina, sabe? Uma parte obrigatória da missão dele. Foi um gesto público, de propósito, para incluir aquele homem. A reação da galera foi imediata e, claro, super negativa. A multidão inteira começou a cochichar, a reclamar. Para eles, um homem considerado santo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido era um escândalo, uma quebra de todas as regras do que era certo e puro. Então, depois dessas demonstrações bem pessoais de perdão que já estavam causando um baita alvoroço, o conflito, ele inevitavelmente sobe de nível. Ele sai da esfera privada e vai para uma confrontação direta, pública, bem no coração do poder religioso. O cenário agora muda para o Templo de Jerusalém. E não é um dia qualquer, Jesus tinha acabado de fazer aquela famosa cena de expulsar os cambistas. Um ato que, olha, não foi só simbólico, foi um desafio de frente à autoridade econômica e administrativa de quem mandava no templo. E aí, claro, a liderança religiosa vem confrontar ele. E a pergunta deles vai direto na jugular. Não é nem tanto sobre o que ele fez, mas sobre a origem do poder dele. Basicamente, o que eles queriam saber era quem te deu o direito de chegar aqui e agir como se você fosse o dono do lugar. E o teste final dessa autoridade, a demonstração definitiva,
não acontece num momento de poder, de glória. Acontece no exato oposto. No momento de vulnerabilidade total, durante uma execução pública. A cena é a cruz. Ali, humilhado, sentenciado, Jesus está crucificado entre dois criminosos e ele está sendo alvo de zombaria de todo mundo, inclusive de um dos homens que está morrendo ali do lado dele. E no meio de toda essa agonia, começa um diálogo que é impressionante. Um dos criminosos repete o que a multidão está gritando, zombando dele. Mas o outro repreende. E não só isso, ele reconhece a própria culpa e, o que é mais espantoso, ele reconhece a inocência de Jesus. E aí que esse homem faz um pedido que é um ato de fé, assim, inacreditável. Justo no momento que parecia ser a maior derrota de Jesus, esse criminoso o reconhece como um rei e pede para ser lembrado quando ele chegasse no seu reino. E aqui, a gente chega no clímax. Sem hesitar um segundo, no seu momento de maior fraqueza física, Jesus exerce sua autoridade máxima. Ele simplesmente concede o perdão e promete a salvação imediata, a entrada no paraíso. Então tá, quando a gente junta todas essas histórias, o que é que a narrativa de Lucas está querendo nos mostrar sobre essa tal autoridade para perdoar? Fica muito claro que, na visão de Lucas, essa autoridade não tem nada a ver com o poder para controlar ou para julgar. Muito pelo contrário, é uma força de restauração, é o poder de trazer de volta para a comunidade quem foi excluído, de transformar vidas que estavam destruídas e de oferecer esperança onde antes só existia condenação. Isso tudo nos deixa com uma pergunta pra gente pensar, né? O que significa ter uma autoridade que serve em vez de uma autoridade que domina? O que a narrativa de Lucas parece sugerir é que o verdadeiro poder, no fim das contas, não está na força ou no controle, mas sim na graça. Uma graça que é capaz de restaurar todas as coisas.